A paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que bênção. Mais uma aula aí sobre a nossa escola de líderes, dentro da nossa escola de líderes, sobre a vida desse grande homem chamado Abraão. Irmãos, é um fascinante, como eu já falei aqui na história de de Noé, é que Deus não esconde os erros do ser humano. Deus não esconde, Deus não está preocupado em chamar pessoas perfeitas, que não erram. Porque, se você parar para pensar, Abraão, depois ele muda o nome dele, ele é chamado do pai da fé. Realmente, o cara sair da sua cidade, para um lugar que ele não sabe onde é que não tem nem internet para poder se certificar se o local é bom ou não, nada. Simplesmente ele escuta a voz e sai. E ele foi extremamente obediente, ele ouviu a voz do Senhor, saiu, fez uma aliança, fez tudo o que era para fazer. E mesmo assim, Abraão cometeu erros terríveis, irmãos. E isso, por que a Bíblia registra esses erros? Para provar que Abraão, como nós, somos pecadores, somos pessoas passíveis de erros, não somos perfeitos, precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que quando a gente erra, tem que voltar urgentemente aos pés do Senhor para que tudo venha dar certo novamente. E isso é uma coisa que Abraão fazia, mas por que também Abraão cometeu os erros? Por que a gente comete? Vamos tentar sempre buscar Deus da forma mais completa possível. E uma coisa que a gente observa na vida de Abraão e da esposa dele, Sarai, que depois se torna Sara, é que eles sempre queriam dar um jeitinho. Acho que Sarai e Abraão eram dois bons brasileiros, né? Gostava de dar um jeitinho nas coisas, de fazer as coisas, fazer acontecer não da maneira correta, aquele famoso jeitinho brasileiro. E uma coisa que a gente observa é que Abraão, depois de um momento muito grande de fome, ele vai parar no Egito. E no Egito, a esposa dele era muito bonita e ela também era meia-irmã dele, ela não era só esposa, ela era também meia-irmã. Então o que acontece? Nesse período, ele quis mentir, ele mentiu para Faraó, ele mentiu para a turma toda com medo que a turma matasse ele para ficar com Sarai. E isso aí ele demonstrou a completa falta de segurança em Deus, a completa falta de crer nas promessas do Senhor, de crer na aliança dele. E isso, irmão, a gente nem pode tacar pedra. Quantas vezes eu fiz isso, você fez isso. Quantas vezes a gente negligenciou as promessas, a aliança que nós temos com ele, uma aliança, inclusive, que é até mais profunda do que a de Abraão, ou Abrão, porque a nossa aliança hoje é no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Abraão não, era no sangue de animais ainda. Então, meu irmão, é muito importante a gente trazer para a nossa vida esse entendimento, que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se a gente tem uma aliança com ele, ele tem uma aliança com a gente. Então, Abraão, para facilitar a vida, para fazer o famoso jeitinho, ele falou que a Sarai era minha irmã. Só que Deus pesou a mão sobre Faraó, porque a Sarai também fazia parte da promessa com Deus. Eu, Bruno, creio que talvez Deus tenha pesado mais a mão em Faraó, não por Abraão de ter mentido, mas mais por Sara fazer parte da promessa, né? O filho dela, que seria Isaac, depois Jacó e assim por diante. Deus tinha um grande propósito ali. Então, naquele momento, ele foi e castigou severamente a esposa, a Faraó, por causa disso. Mas não satisfeito, irmão, Abraão fez isso de novo. E não satisfeito, Isaac também fez a mesma coisa. Irmãos, a gente tem que entender que quando a gente erra, o inimigo, para entrar em nossa vida, ele precisa de uma legalidade. E o pecado não confessado e não largado, ele vai ser perpetuado em nossas vidas. Ele vai sempre ser uma fonte de entrada de entidades, de influências malignas, sem contar na nossa própria mente, que ainda está cauterizada com o erro, achando que aquele erro é uma coisa correta. Então precisamos entender, irmão, uma coisa muito profunda. Precisamos entender que nós precisamos confessar e abandonar o nosso pecado. Porque isso não parou na vida de Abraão. Mesmo quando ele virou Abraão. Deus falou para ele, Deus levou os anjos, a gente vai estudar isso ainda. Deus levou anjos para falar com ele e que ele seria pai de uma grande nação. Que Deus usaria ele e Sarai, mesmo depois de muito velhos, para que ele fosse gerado filhos. E eles tiveram muita dificuldade de crer. Você vê que Sarai começou a rir.
O pai da fé nessa incredulidade é uma coisa meio contraditória, mas não é, a nossa vida é muito contraditória, porque a nossa carne, ela tem uma tendência a duvidar das coisas de Deus. Ela tem uma tendência a não acreditar. Deus falou um dia que você seria assim, assim nas Escrituras, dentro da casa do Senhor, ou que Deus faria alguma coisa profunda. Se foi Deus que falou, se você estiver na aliança com Deus, Ele vai cumprir. Agora, se você começar a fraquejar, se você começar como Abraão e Sarai, a fazer besteira, a começar a mentir e não parar de mentir, e começar a duvidar e dar um jeitinho para adiantar a promessa de Deus, meu irmão, a promessa de Deus tem o horário certo, o dia certo. Você não tem como adiantar, mas nós temos como atrasar com as nossas atitudes. Você quer adiantar as promessas? Seja o mais fiel possível ao Senhor, que quanto mais fiel você for, quanto mais você for sensível à voz dEle, quanto mais você a entender e permitir ser mudado, mais o Senhor vai te ajudar a alcançar essas promessas. Porque a promessa não é simplesmente para o seu arredor, não é simplesmente para te abençoar de uma forma externa, mas começa abençoando de uma forma interna. Sempre, você já estudou isso aqui nessa escola de líderes, a bênção é sempre de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso é muito importante. As promessas estão condicionadas, a nossa fidelidade está condicionada, a nossa forma de enxergar a Deus está condicionada, a nossa forma de caminhar com Deus. E Abraão, de vez em quando, dava uma escorregada que atrapalhou demais, irmão. Não só atrapalhou na época, como atrapalha até os dias de hoje. Porque quando Deus prometeu que ia dar, a gente vai estudar com mais calma esse processo depois, Abraão e Sara começaram a duvidar, e Sara teve a ideia brilhante de pedir para Abraão já tinha um nome dado, dormir com H, que era sua escrava, que na época isso podia, né? Era permitido. E desse relacionamento saiu Ismael, porque Sara e Abraão acharam que estava demorando demais. Quantas vezes eu e você achamos que a promessa está demorando demais? Quantas vezes eu e você começamos a deixar a ansiedade tomar conta, deixamos as coisas, as circunstâncias tomar conta, e deixamos de crer nas promessas. Foi o que eles fizeram. E é o que nós não podemos fazer. Esse exemplo está registrado nas Escrituras. É justamente para você olhar e aprender e não praticar. É um exemplo negativo, é um exemplo ruim. Então o que acontece? Gerou Ismael. Mas depois a promessa veio e Sara ficou grávida de Isaac. E Sara também demonstrou que não era uma pessoa de um caráter muito exemplar, porque ela simplesmente começou a ter ciúme de Ismael e botou Ismael e Agar para correr. Isso não foi uma atitude correta de Sara. Certamente não foi. Porque essa confusão foi criada pela própria Sara. Foi a própria Sara que fez essa confusão vir à tona. Isso aqui não pode. A gente tem que entender que nós pagamos pelos nossos erros. Nós temos que entender que todos os nossos erros têm consequências. Espera que o Senhor, se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele vai fazer, não é você que vai fazer, Ele que vai fazer. A menos que Ele tenha te pedido algo específico. Então, naquele momento em que Ele falou que a promessa viria, Ele traria essa promessa. E quando ela já veio cheio de problema, não em si a promessa, mas num ambiente problemático que a própria Sara e o Abraão cometeram. Então, meu irmão, confia no Senhor. Não toma atitudes precipitadas. Nunca ache que está tardando. Se está tardando, bota seu joelho no chão. Faça igual Daniel. Daniel, quando viu que o cativeiro era de 70 anos, ele começou a orar e jejuar e começou a agir de forma correta, não de forma incorreta. E isso é muito importante a gente lembrar. Está demorando? Na tua cabeça está demorando? Ora mais, jejua mais, busca mais, se enfia mais com o Senhor. Analise se o seu interior está tudo certo. Analise se na tua vida está preparado para receber essa promessa. Analise se essa promessa não será maior do que Deus na sua vida. Analise se essa promessa que Ele fez não vai realmente para glorificar a Deus. Então, quando você começa a analisar isso tudo, você começa a alcançar mais profundamente essa promessa e mais perto você chega dela. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, que você não venha ser precipitado, que você venha guardar a tua ansiedade para que o Senhor venha te abençoar de uma forma muito poderosa. É isso que nós oramos e agradecemos na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.